Abra a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 7. Deus tem uma palavra de vitória para você nessa noite. Na verdade, uma palavra que fala sobre a vitória e o inimigo contra as nossas vidas. E nós vamos falar um pouco dele, mas você vai compreender onde é que a gente vai chegar. Quem crê na revelação do Espírito Santo do Senhor nessa noite? Deixa eu só colocar meu celular aqui no silencioso para não ser incomodado. Lucas capítulo 7, versículo 11. Quem achou diz amém. E diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que depois dele ir à cidade chamada Naim, ia com ele muitos dos seus discípulos e uma grande... E chegando perto à porta da cidade, aí que estava um defunto, filho único de sua mãe, e que era viúva, e com ela uma grande... Perceba, hein? Vendo-a, o Senhor moveu-se de uma íntima e disse o que para a mulher? Não chores. E chegando-se, tocou no esquife o esquife que o levavam, misericórdia. E disse Jesus ao jovem: Eu te digo que levanta-te. Então o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou um grande temor. Glorificavam a Deus, dizendo: É um grande profeta que se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e toda a terra circunvizinha. Até aí. Coloca a mão no teu coração. Eterno Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Essa é a tua hora, Pai. Pedimos para que o Espírito do Senhor ministre a esta igreja, Senhor, e que todo eu diminua e que o Senhor cresça, Senhor. Pois a tua palavra é abundância em nossas vidas. Fala aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, Senhor. Pois a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável sempre, Pai, em nome de Jesus. Quantos dizem? Senta dando glória a Deus, vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus tem uma vitória para você. Queridos, olha, a ministração de hoje é profunda e a gente precisa prestar um pouco atenção. Eu peço, eu sempre digo, né? Vira para o seu irmão que está aí do seu lado e diz: Não me atrapalhe agora, porque Jesus vai falar contigo e comigo. Já está avisado. Amém? Eu creio que a palavra de Deus vai renovar o teu coração nessa noite. Mas eu quero lhe apresentar um inimigo que muitas vezes nós enfrentamos. E eu preciso gastar um tempo falando dele para a gente poder entender o quão poderoso Jesus é por ter vencido esse inimigo. Veja só, eu li um versículo que fala sobre a morte, né? E a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, se não me falha a memória, diz que é o último inimigo que nós vamos enfrentar nesta terra antes da gente ver o Senhor em sua total plenitude na glória. A morte é uma entidade a serviço do próprio Deus para cortar o fio de prata que está descrito lá em Eclesiastes capítulo 12, né? Ela é responsável por ceifar as vidas. Na cultura judaica, ela é descrita como Samael, o anjo da morte. Na Bíblia, ele é descrito como o anjo do abismo, lá em Apocalipse capítulo 9. E por causa do salário do pecado, Jesus teve que vencer a morte, porque a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 2, versículo 14, e aí depois vocês acompanham, que Jesus precisou vencer a morte, porque o diabo, Satanás, o inimigo das nossas vidas, tinha o poder sobre a morte. E Jesus venceu a morte, para que todos nós fôssemos libertos do medo da morte.
Diga amém. E eu acho lindo isso é profundo, é o que eu vou ministrar aqui nessa noite. Jesus venceu por mim e por você a morte. Olha o que diz o texto lá em 1 Coríntios capítulo 15, fala que o apóstolo Paulo estava pregando para a igreja de Corinto e de repente, no meio da pregação, Marcelo, ele solta um recado para a morte. E pergunta à morte: morte, onde está o teu aguilhão? Não é assim que está no texto? E quem, assim, eu não sei se nesse tempo lá, quando eu já vi o pessoal do tempo antigo, assim, quando pastava não, quando você empurra o gado, como é que você... Eu esqueci o nome da palavra agora. Tocar isso, varão, olha aí, tocar o gado, quando você toca o gado, tinha um instrumento chamado aguilhão, que era uma ponta de ferro, uma vara, e tocava o gado, para o gado dar um susto, né? E ele corria para onde você estava direcionando. Só que aquele aguilhão, ele fere, né? Ele machuca. E Paulo estava literalmente destronando a morte com as palavras, crendo na vitória de Jesus sobre a morte, dizendo assim: olha, aonde está a morte do teu aguilhão? E você sabe o que mais correlacionado com a palavra tem isso? Salmo de número 23, o salmista Davi fala desse aguilhão. Ele diz assim: mesmo que eu andasse no vale da sombra, diga sombra, diga sombra. Sombra não é morte. A sombra é a presença oculta da morte. E isso é o aguilhão que muitas vezes nós sentimos em nossa vida: angústia, depressão, perseguição, enfermidades, crises financeiras, aquilo que a morte tem colocado diante da vida do homem, para que seja destruído não só a alma, mas também o espírito do homem. E por muitas vezes as pessoas, elas são feridas por esse aguilhão, e elas desistem no meio do caminho. Paulo está dizendo que Jesus venceu. E o salmista Davi está dizendo que ele não temeria, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Pois a morte perderia diante da glória de Deus o seu poder. É por isso que ele diz: mesmo que eu andasse no vale da sombra, ela está tentando influenciar, ela está tentando me atingir, ela está tentando me oprimir, mas eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu quero lhe dizer que a vitória de Jesus sobre a morte precisava acontecer, irmãos. Nós necessitávamos disso. Por quê? Porque é bem certo que até hoje muitos homens veneram a morte. É claro que no mês de novembro nós temos o dia 2, que é o dia dos finados, não é isso? E muitos saem para fazer homenagem a pessoas, na lápide frias das pessoas que estão enterradas no cemitério. No país do México existe uma festa chamada Festa dos Mortos, que as pessoas levam comida. Irmão, já viu um negócio desse? Para jantar em cima da lápide do morto. Mas eu quero deixar algo de Deus para você. Se você quiser homenagear uma pessoa, não espere ela morrer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que do pó eu vim e do pó retornarei o meu corpo, mas o espírito retornará a Deus. Não existe nada no cemitério para um crente fazer. Amém? Escute. E por que precisava dessa vitória? Porque até hoje a morte é respeitada, é motivo de respeito. É claro. Ninguém abre uma cova, joga o defunto dentro e diz: pode tampar aí. Não. Existe todo um processo, toda etapa. Não é verdade? E o primeiro processo dele é o velório. Calma que você vai entender. Segura aí. E o velório se dá muitas vezes para os familiares, os vizinhos, aquelas pessoas que tinham contato com a pessoa. É a oportunidade da pessoa dar o último, vamos dizer assim, adeus para aquela pessoa.
Velório é a primeira etapa da morte de uma pessoa. E depois vem o cortejo fúnebre, né? Esse está correlacionado ao meio que a pessoa vivia, seja a cidade, a comunidade, o trabalho, porque ela já sai do ambiente familiar e vai para o ambiente de cidade, e a gente vê muito isso na cidade do interior, que tem aquele cortejo fúnebre, né? Onde semáforo não fecha, onde as pessoas até abaixam o som, dizem, não, está tendo cortejo, olha o respeito aí, né? Não é assim ou não é? E muitas pessoas seguem até o cortejo, não sabem nem quem é, mas segue o cortejo e vai, porque é um cortejo fúnebre, é um evento para o meio que está inserido. E o último passo é o sepultamento, que é justamente no sepultamento que toda esperança, né, vai embora. Onde aceitamos o fim daquela pessoa, é onde a ficha cai, que muitas vezes os sonhos, projetos e os planos daquela pessoa talvez nunca vão se realizar. É o momento que a família abre uma ferida imensa no coração, irmãos, e tenta juntar os cacos e seguir para frente. Mas escute, aí vem a revelação de Deus. Você está pronto para a revelação de Deus? Isso foi só a introdução. A Bíblia fala que Jesus teve 3 encontros com a morte. É bem certo que João diz que muitos milagres, sinais, prodígios e maravilhas que Jesus fez não caberiam no livro. Ele diz isso no seu Evangelho. Mas a Bíblia nos relata 3 encontros de Jesus com a morte. 3 pessoas que estavam mortas e encontraram com Jesus. A primeira é a filha de Jairo, lá em Marcos capítulo 5. Depois nós vamos para o filho da viúva, em Lucas capítulo 7. E depois Lázaro em João capítulo 11. Nós vamos ver esses 3 encontros. Eu lhe disse que a morte de uma pessoa se dá em âmbito de 3 formas. Disse o quê? O velório, diga velório, diga cortejo, diga sepultamento. Para você não esquecer, diga velório, cortejo e sepultamento. Mas sabe o que é interessante? Jesus venceu nos 3 níveis, nas 3 etapas. A Bíblia nos fala que Jesus venceu a morte no velório e descreve o velório de uma filha do principal da sinagoga. A palavra de Deus diz que quando ele chega naquela casa, as pessoas estavam chorando, desesperadas, porque tinham perdido a única filha. E eu quero dizer que Jesus venceu a morte, seja ela física, mental ou espiritual, na minha e na sua vida, na parte do velório. Sabe por quê, queridos? Porque tem muitas pessoas que saíram de casa hoje para o trabalho, para a igreja, e que deixaram um ambiente de velório em casa. Muitos casamentos que estão em crise, são filhos que estão nas drogas, uma crise financeira familiar, uma dissensão no lar, onde o marido não respeita a esposa, onde a esposa não respeita o marido, onde a mulher é oprimida, onde tem algum ente querido com alguma enfermidade. Mas eu quero lhe dizer que o nosso Jesus venceu este velório sobre a nossa vida. Essa é uma ministração para aqueles que perderam muitas vezes a alegria e a esperança de dizer que Jesus é na nossa vida, porque passa por uma fase, ou está passando por uma fase de velório. Mas eu quero declarar, assim como Jesus virou para aquela menina e disse: Talita come. Ei, Talita não era o nome da menina, era uma expressão de dizer: levanta, eu te ordeno, levanta. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Sabe o que Jesus está dizendo para mim, para a sua vida? Que essa fase de velório vai passar, porque Jesus está restaurando hoje a sua casa. Ele está indo visitar lá a sua casa, e Jesus está tirando toda enfermidade, toda depressão, todo vício, toda traição, toda falência, porque Jesus já venceu na fase do velório. Jesus já foi lá, irmãos. Jesus já restaurou os teus sonhos.
Ah, pastor, mas você não sabe como é que está a minha casa. Eu disse, irmão, às vezes talvez, a gente até precisa saber por ser pastor, mas eu vou lhe dizer, você precisa saber e eu preciso saber quem é o Deus que a gente serve. Viraram para Jairo e disse, não importuna mais o mestre, porque a menina já morreu. Quantos disseram que casamentos estão falidos, fardados a acabar? Quantos disseram que filhos disseram assim, olha, esse filho aí nas drogas não tem jeito. Mas eu quero lhe dizer que Jesus hoje está dizendo, levanta, porque os teus sonhos estão sendo ressuscitados nessa noite. Eita Jesus. Eu quero lhe dizer que Jesus também venceu sobre o cortejo. Foi o texto que nós lemos. O cortejo da morte se encontra com o cortejo da vida. E o cortejo da morte, seja ela espiritual, mental ou física, se dá muitas vezes no meio que nós somos inseridos. É quando o problema sai do âmbito familiar e toma o lugar ao seu redor, né? É quando geralmente o oficial da justiça bate lá e todo mundo vê. É quando alguns colegas de trabalho começam a lhe perseguir porque sabem que você não está sendo tão produtivo. É quando o vizinho já percebe que nós temos crises porque muitas brigas ultrapassam as paredes. É quando, o meio consegue perceber que a sua vida não está indo bem. É quando ministérios são ignorados, porque as pessoas não acreditam em você. E eu vou dizer algo verdadeiro aqui, queridos. E não se enganem, que alguns chegam até para carregar o caixão, mas para ter certeza de levar para o túmulo. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, que mesmo que o cortejo da morte esteja vindo, a Bíblia diz o quê? Pessoas por um lado, pessoas por outro, porque cortejo de morte não se para. É assim ou não? Mas a Bíblia diz que parou. Porque quando as pessoas abriram para o cortejo passar, o autor da vida ficou no meio. Aquele que pode todas as coisas ficou no meio, irmãos. E a Bíblia diz que ele olha para a mãe e se compadece da mãe. Porque o cortejo fúnebre, muitas vezes, nossas vidas vão atingir, principalmente aqueles que nos cercam. Quem morreu foi o menino, mas quem estava sofrendo não foi a mãe. A mãe era viúva. Só tinha duas opções para ela, ou ela era mendiga e pedinte, ou ela era, se tivesse idade, prostituta. Mas ela tinha perdido o seu único filho, aquele que naquela sociedade daquela época machista, em uma sociedade patriarcal, era só o jeito de conseguir recurso, era com o homem mesmo. E aquela mulher não só estava apenas enterrando o seu filho, mas principalmente o seu futuro. E as consequências do cortejo fúnebre é tão grande, queridos, é tão grande em nossa vida que até hoje, no meio da graça, ainda podemos ver muitas consequências. Quer ver um exemplo? No meio da graça ainda expulsamos pessoas da igreja. Pessoas que estão no pecado, elas merecem sim ser constrangidas, mas não pelas atitudes julgadoras e nem um pouco com as falas julgadoras. Mas elas precisam ser constrangidas pelo amor de Jesus que está dentro de você. Por aquilo de Jesus que você carrega. Nós odiamos o pecado, mas temos que amar o pecador, porque é através da luz de Cristo em nós que ele vai encontrar o caminho. E deixa eu lhe dizer, por muitas vezes quando nós rejeitamos o irmão, por muitas vezes, por muitas vezes quando brigamos com o irmão, até mesmo por birra, deixa eu lhe dizer uma coisa, cuidado,
Porque você pode estar pegando uma borracha e passando no nome lá no livro da vida. Porque muitas pessoas estão fora da igreja por mau testemunho. Muitas pessoas não querem nem conversa com Deus por um mau testemunho. Ou você acha que a palavra de Deus ela não é fiel? A palavra de Deus é fiel? Não. E quando a palavra de Deus diz, está rodeado de uma nuvem de testemunhas. Seja exemplo. Não seja você que vai apagar o nome de uma pessoa. Porque a Bíblia também é fiel quando ela diz que todo sangue será requerido, será cobrado. Jeremias 23 diz: ai dos pastores que desviam das minhas ovelhas. Quanto mais eu e você, irmãos. Nós precisamos ser a luz de Cristo. Nós precisamos ser a porta aberta para que um pecador veja em nós Cristo Jesus. Que se complete os versículos e diz: estou à porta aí. Mas ele só está batendo? Não, ele tem que entrar, ele tem que ceiar, ele tem que conviver contigo. Escute, Jesus vê o desespero da mãe, e aqui é milagre em cima de milagre, irmão. Sabe por quê? Primeiro, Jesus era nazireu, não encostava em morto. Na hora que Jesus para na frente do esquife, na frente do caixão, e toca, nem que seja no esquife, alguns defendem que ele tocou no morto, outros defendem que, não importa, ele não podia nem ficar na frente. Jesus está quebrando todos os protocolos. Por isso que ele diz em João capítulo 10, diz: eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu não estava se preocupando se ele dizia: maldito, quebrou o nazireado. Ei. Não, irmão. Não. Jesus tocou. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ei. Escute aqui. Tem que correr. Escute aqui. Você quer ver um milagre maior que aconteceu nesse cortejo da morte e da vida? A palavra de Deus diz que a filha de Lázaro tinha acabado de morrer, não foi isso? Foi, porque Jesus está andando e vem um e diz assim: a sua filha acabou de morrer. Vamos dizer que que Jairo morasse 1 quilômetro, não dava 1 hora de caminhada. Mas a Bíblia não relata o tempo que aquele menino estava morto. Primeiro, já tinha acontecido o quê? Vocês estão espertos. Essa igreja é abençoada. Já tinha acontecido o velório, agora estava na fase do cortejo. Algum tempo passou, sim ou não? Quem teve a oportunidade de ir para alguns velórios e sepultamentos, vão perceber que depois de um tempo a íris trinca, perde a cor dos seus olhos. Os líquidos, por isso que tem que colocar algodão no ouvido, no nariz e costurar a boca. Existem algumas tradições judaicas, né, que se colocava especiarias no nariz, na boca e dentro da pessoa, algumas coisas. Então veja só, o sangue ele vira praticamente pó, porque ele endurece. As veias e artérias se partem. É por isso que a pessoa fica roxa. Jesus toca e diz: levanta. Irmãos, eu não sei se alguém botou alguma coisa lá dentro daquele menino, ou se costurou a boca daquele menino. Eu não sei como é que estava o sangue dele, os olhos dele, como é que estavam os seus fluidos, mas quando Jesus toca, Jesus dá a vida por completo. Jesus está falando para o DNA daquele menino: volta, que eu estou ordenando vida, espírito, volta.
eu faço por completo. Sabe o que Jesus estava dizendo? A artéria se reconstrói. Veia se reconstrói. Sangue começa a ficar de novo líquido aí, porque eu estou mandando. É por isso que a Bíblia diz que eles se assustaram, irmão. O povo se assustou. Não era normal e nem tão pouco naquela dimensão. Mas o autor da vida parou o cortejo fúnebre. Ele disse: não, porque eu venci a morte. Está preparado para o terceiro ponto? Amém? Amém? Quem pode glorificar o Senhor? Por último ponto, Jesus venceu a morte no âmbito do sepultamento. Todo mundo aqui tem consciência que Jesus não pode, nem era mentiroso. Não pode mentir, nem era mentiroso. Amém? Aí eu vou fazer uma pergunta para ver se a igreja está ligada. Quando o criado de Marta e Maria chega até Jesus, Jesus responde o que para ela? Lázaro, a doença de Lázaro não é para... Tudo bem, o camarada volta... Não é para a morte. Chega lá, o que acontece? Lázaro morreu. Aí, entenda uma coisa, mas Jesus não disse que a doença de Lázaro não era para a morte? Agora, eu já preguei isso aqui, tá? Eu já preguei João capítulo 11 aqui, detalhado. Graças a Deus quem ainda atende, quem está aí, que acompanha a gente na internet já sabe. Quando Jesus chega, primeiro Marta aborda ele. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tá, tudo bem. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, tá? O senhor é o autor da vida, o senhor ressuscita mortos, coxo anda, o cego vê. Mas, senhor, morreu. Morreu ou não morreu? Ela estava dizendo para ele que morreu, não foi? Ok, tudo bem. Aí a Bíblia fala... lá do capítulo 20, do versículo 23 em diante, que Maria faz a mesma pergunta, mas numa postura diferente. A Bíblia diz que Maria se joga aos pés de Jesus e começa a chorar copiosamente. E tem uma palavra no original do grego, que esse perturbar-se em si mesmo é como se Jesus, choveu uma palavra literal aqui, é como se Jesus se incomodasse e não acreditasse no que estava vendo. É mais ou menos isso aí. Jesus, ele perturbou-se dentro dele, está lá escrito. E a Bíblia diz o quê? E ele chorou. Mas esse choro não era apenas pelo seu amigo, mas porque Jesus estava vendo aquela situação. Porque ele diz... aonde está Lázaro? Aonde está o morto? Vem, Senhor, e vê. Aí Marta vem e diz: Senhor, mas já cheira mal, já tem 4 dias. E ele diz: não já disse que se creres verá a glória de Deus? Por quê? Porque lá no início ele tinha dito a Marta: Marta, seu irmão há de viver. Você sabe o que eu acho mais lindo aqui? O sepultamento muitas vezes vai ser uma fase difícil, muito difícil. Quando os nossos braços não conseguem resolver a situação, quando os nossos títulos, encargos e cargos nem passam perto para resolver a nossa situação, quando a nossa influência nem consegue resolver a situação, e por muitas vezes vai ser momentos na nossa vida que a gente vai passar sozinhos. Porque o sepultamento está diretamente relacionado à cova. Mas eu vou lhe dizer, mas é aqui que o Senhor manifesta o maior milagre
na minha e na sua vida. Veja só, existe um poder e uma revelação, eu ia falar uma revelação nesta palavra. Jesus chamou morto, vem para fora. Chamou morto pelo quê? Pelo nome. Você sabe o que é isso, irmãos? Hoje eu estou fazendo um milagre na vida do presbítero Manuel, na vida da Maria, da Nora, da Viviane. Ele está chamando você e o seu milagre tem endereço. O seu milagre tem caminho. O teu milagre tem destino. Quando Jesus chama Lázaro, ele não disse, ele diz, morto, sai todo mundo que estava dentro da cova. Mas ele disse, Lázaro. Ele chama o milagre pelo nome. E sabe o que ele diz antes, queridos? Eu vou lhe dizer uma coisa. Ele diz assim na oração de Senhor, eu sei que tu me ouves, mas eu falo isso porque essas pessoas não creem que o Senhor me ouve, mas para que eles creiam que eu fui enviado por ti. Lázaro, ei, esse milagre é aquele que nem as pessoas que estão em sua volta estão acreditando. Esse milagre é aquele que muitos disseram não vai acontecer. Este milagre é aquele que está no íntimo de Deus e no seu íntimo, porque esse milagre tem nome. Esse milagre é reservado para você. É esse milagre que representa a insistência do amor de Deus. Por quê, pastor? Porque ninguém estava acreditando. Jesus até chora, chega a ser escarnecido pelos judeus. Eu já li isso aqui. Ei, esse por acaso não é aquele que bota o cego para ver, o coxa para andar? Ele não poderia ter feito isso pelo seu amigo? Não é assim que está no texto? Esse é aquele milagre que por você, Jesus recebe toda humilhação, Jesus recebe a cruz, Jesus recebe o pecado, Jesus recebe tudo por mim e por você, porque está escrito em Isaías 53, e pelas suas pisaduras nós fomos, se tornou maldito, para que eu e você sejamos livres. Esse é o maior milagre, irmãos. Se coloque de pé. Eu disse que Jesus tem uma vitória para a sua vida, você pode crer? Eu quero declarar que todo velório caiu por terra. Eu quero declarar que todo cortejo fúnebre caiu por terra. Eu quero declarar que todo sepultamento caiu por terra, porque hoje o autor da vida está entregando vida para mim e para você. Eita, glória a Deus, glória, 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 glória. Você pode glorificar o Senhor. Quanto mais glória você der, mais os céus vão se abrir neste lugar. Quanto mais glória você der, mais o Espírito Santo de Deus vai realizar um milagre na sua vida. Mesmo que os outros digam não vai dar, mesmo que as pessoas já tenham perdido a esperança, hoje Deus chama o teu milagre pelo seu nome. Glorifica, irmão, glorifica. O Senhor da vida, o do milagre está aqui nessa noite. Eu vou lhe dar um minuto para você glorificar. Abra a sua boca. Abra a sua boca, agradeça pelo seu milagre. Meu Deus, obrigado.
Obrigado, Deus. A morte tentou, querido, mas viu até o homem pregá-lo na cruz. Mas quando se aproximou, ela viu Deus Todo-Poderoso destronando ela, destronando Satanás, porque o Senhor nos libertou de todo o medo da morte. Tudo aquilo que veio sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre tudo que é na nossa vida, está sendo destronado nessa noite. Creia, é a palavra de Deus que fala para você.